Nossa boa e velha tabelinha. Beleza. Bom, existem determinadas regiões da tabela periódica que fica bem simples, bem fácil de você prever qual o número de oxidação do óxido que vai ser formado pelas substâncias que existem a partir dos elementos que fazem parte da formulação desses óxidos. Porque os átomos desses elementos apresentam NOxes repetitivos, fixos, né? Então, alguns casos são bem clássicos. Então, nós vamos começar trabalhando, obviamente, com os óxidos de metais representativos, para que vocês comecem a se adaptar com essas questões. Vejam, quando você pega um óxido de sódio, tá aqui o oxigênio, né? Característica, primeiro eu vou provar por que o NOx é do jeito que é, revisando lá aquela matéria de primeiro ano que você viu, né? Se não ficou bem consolidado lá, você vai rever aqui. Então, o oxigênio tem 6 elétrons de valência, o sódio tem 1. Então, o sódio precisa doar esse elétron, e ele faz dessa forma. Só que o oxigênio, ele não se satisfaz com um elétron. Isso demanda a presença de mais um sódio nessa reação química, porque esses processos de formação de ligação iônica, nesse caso, demandam uma reação química, né? Então, o que acontece? Ocorre a formação de uma substância a partir das duas ligações iônicas, e isso dá origem a uma substância química com a seguinte fórmula molecular. Ocorre que quando o sódio doa um elétron, ele assimila a carga mais um. E quando o oxigênio recebe esses 2 elétrons, ele assimila a carga menos 2. O oxigênio, ele assimila 2 elétrons porque, tendo 8 elétrons ao todo, 1s2, 2s2, 2p4, ele necessita, para se converter no íon de oxigênio, no íon 2-, o íon mais comum de oxigênio, ele necessita, permanece com 8 prótons, por isso que eu estou colocando aqui número atômico 8. Então, esse 8 aqui não se altera. Mas a nova configuração desse átomo passa a ser similar de gás nobre. Então, ele segue a regra do octeto. O oxigênio aqui segue a regra do octeto, fechando a camada de valência com 8 elétrons, certo? Sendo dessa forma, ele assimila a carga menos 2. O sódio, de forma semelhante, ele tem 11 elétrons. Então, na distribuição dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ele precisa se livrar desse elétron, que é o que ele faz aqui, né? E ele fazendo isso, ele vai formar o cátion sódio, né? Que tem o mesmo número atômico, que a gente não mexe no número de prótons, certo? Mas ele tem uma nova configuração eletrônica. Ele passa a ter a configuração eletrônica também similar à de gás nobre e idêntica à de cima. Mas percebam, vai existir diferença entre os dois íons a partir do momento que você tem cargas diferentes. Então, você há de imaginar
que esse cara com elétrons a mais, ele vai dilatar, porque ele vai ter mais elétrons do que o número de prótons no núcleo que ele possui para manter a atração dos elétrons para com as cargas positivas centralizadas no núcleo. Então, o raio aqui do oxigênio, ele sofre uma dilatação, enquanto o raio do cátion sódio, ele torna-se bem menor do que o raio do sódio. Então, aqui a gente passa a ter a expressão raio iônico. Enquanto aqui a gente tem raio atômico, aqui a gente tem raio iônico. Para as duas espécies químicas. Então, aqui eu tenho raio atômico. E aqui eu tenho raio iônico. Nosso objetivo não é falar de raio, mas sim falar de uma coisa chamada NOx, número de oxidação. Então, o número de oxidação, ele nada mais é do que a carga que é assimilada pelo átomo quando o átomo estabelece uma ligação química, certo? E ela vai ser diferente de zero quando a ligação química é estabelecida com um átomo de diferente natureza, né? Então, por exemplo, no caso do sódio, o NOx dele nessa substância Na2O será mais um. E eu normalmente circulo, porque é o NOx parcial, ou seja, o NOx de cada átomo de sódio é mais um, certo? E o NOx parcial do oxigênio é menos 2. Eu só tenho um átomo de oxigênio que dá conta dos dois átomos de sódio, certo? Então, o que interessa é o cálculo do NOx parcial sempre, certo? O total vai ser o resultado do produto da carga pelo número de átomos embaixo. Então, por exemplo, a carga total do sódio aqui vai ser mais 2. A carga total do oxigênio vai ser 1 vezes menos 2. Então, as cargas se neutralizam, porque você vai ter uma carga total positiva mais 2, uma carga total negativa menos 2. Então, há neutralização, e aqui você tem uma substância química. Tá? Quando as cargas não se neutralizarem, o que eu vou ter, professor? Você vai ter um íon, que é uma espécie química que existe em duas situações: em solução aquosa ou fundido, ou seja, no estado derretido, no estado líquido da substância, certo? Perdão, na forma de plasma também, quando você queima, por exemplo, uma substância química, gerando uma chama, um estado de energia ionizado, os íons também podem surgir, ou os íons ou os átomos individualizados. Beleza? Alguma pergunta até aí, pessoal? Ou posso prosseguir? Deixa eu ver no chat. Então, eu vou colocar outro exemplo, que chegou um pessoal depois aí, para entender, e colocar mais exemplos aqui para facilitar o entendimento de vocês. Por exemplo, se eu pego cálcio e vou fazer um óxido com
o oxigênio, o óxido comum e mais estável entre esses átomos. O cálcio, devido à família que ele pertence, ele tem dois elétrons de valência. Na camada de valência, ele tem 2 elétrons. Então, a gente faz a representação de Lewis dele assim. A representação de Lewis para o oxigênio é a mesma anterior. Notem que aqui, diferentemente do composto anterior, a estequiometria do composto vai ser diferente, né? Apenas um cálcio dá conta de doar os 2 elétrons para o oxigênio. E eu formo uma substância muito conhecida, muito utilizada pelo ser humano, que é o óxido de cálcio, né? O cal. E aqui a proporção é 1 para 1. Note que quando o cálcio doou 2 elétrons, a carga assimilada por ele passou a ser qual? 2 mais. E o oxigênio mantém a sua carga negativa menos 2. Professor, então, eu posso afirmar que sempre o cálcio vai, quando ele fizer ligações químicas, ele vai sempre assimilar essa carga mais 2? Sim. Quando ele fizer ligações químicas, sim. Mas com o oxigênio você não vai poder afirmar isso. O oxigênio consegue fazer outros tipos de ligações químicas que não estabelecem essa carga exatamente. Tá certo? E agora a gente só está vendo os exemplos de ligações iônicas, que são os mais simples. Então, o NOx do cálcio aqui é mais 2, o NOx do oxigênio aqui é menos 2. Ok? Então, vamos lá. 2 mais, 2 menos. Beleza? Então, ó, vejam. Vou fechar aqui, pessoal, porque tem um barulho aqui. E vocês já viram que o cara começou a picotar aqui, o telhado dele aqui e estava me atrapalhando. Vai atrapalhar menos, creio eu. Bom, vamos lá. A geração das cargas, vocês entenderam? Agora vamos fazer o mesmo raciocínio anterior. O cálcio, tendo o número atômico 20, como é que fica a distribuição dele, professor? Em princípio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Para gerar o cátion 2 mais aqui, o cátion de cálcio, ele passa a ter a configuração elimina esse cara aqui, né? E passa a ter essa configuração de gás nobre. Três S2, 3P6. O oxigênio, da mesma forma anterior, que tinha essa configuração aqui, recebendo 2 elétrons, na forma do óxido, ele vai formar um ânion que tem essa configuração aqui. Certo? Comparando com o cálcio, o cátion cálcio, ele vai ter um raio menor. Comparando com o oxigênio no estado elementar, neutro,
O íon de oxigênio ele vai ter um raio maior. Por quê? Porque com 2 elétrons a mais, ele mantém o número de prótons no núcleo, o número de partículas positivas, e, no entanto, recebeu 2 elétrons a mais, para dar conta de atrair para o núcleo e manter esses elétrons na sua configuração. Então, o raio iônico aqui do oxigênio 2- é maior do que do oxigênio no estado elementar. Certo? Qual o NOx do cálcio no óxido de cálcio? 2+. Qual o NOx do oxigênio no óxido de cálcio? -2. Professor, você falou que o oxigênio ele pode oscilar o NOx. Perfeitamente. Vamos dar um exemplo lá. A gente só mostrou até agora óxidos iônicos. Vamos ver os óxidos covalentes para vocês verem como é que funciona. Por exemplo, vamos ver aqui. Deixa eu pensar aqui. Um exemplo bom. Cl2O. Essa substância aqui, diferentemente daquela lá, eu não estou colocando cloro. Eu posso fazer isso também. Vamos fazer assim, então. Vamos continuar do jeito que a gente fez anteriormente. Vamos colocar fórmula. Né? Coloca aqui o cloro. Ele tem 7 elétrons de valência. Eu estou representando as 7 bolinhas aqui. E vamos colocar o oxigênio vizinho com 6 elétrons de valência. Bom, pessoal, pela nossa lógica aqui, nenhum dos dois vai doar elétrons. Então, nós vamos ter que fazer aqui, diferentemente da outra situação, ligação covalente. Ocorre uma covalente aqui. E o cloro, ele se estabiliza com essa situação. Ele segue a regra do octeto aqui. Mas o oxigênio não. Então, ele vai demandar mais um átomo de cloro aqui. Então, a gente coloca mais um cloro aqui. Estou vendo que tem gente que vai ter pergunta. Beleza, ótimo. O que acontece? Aqui, na ligação covalente, a gente vai formar uma estrutura diferente da iônica, completamente diferente. Não ocorre doação de elétrons. A estrutura é essa aqui. Por que inclinada, professor? Não se esqueça que tem os elétrons sobrando que vão acumular de um lado só. Eles vão estar aqui e vão influenciar a geometria da molécula, forçando essa geometria a ficar angular. Né? O que acontece? O oxigênio é mais eletronegativo do que o cloro. Então, ele vai puxar essa nuvem de elétrons do cloro para ele. Então, aqui a gente decide a carga por eletronegatividade. Então, aqui eu vou ter um acúmulo de cargas negativas, porque o oxigênio vai puxar a nuvem eletrônica dos 2 átomos de cloro. E o acúmulo de cargas positivas vai ficar aqui embaixo. A gente considera, então, a carga do oxigênio aqui, dado que ele participa com um elétron da ligação, a gente considera a carga dele parcial mais 1. Da mesma forma, o mesmo comportamento esse cloro aqui. E o oxigênio continua -2. Professor, mas aí o oxigênio está tendo o mesmo NOx do anterior. Ok, eu vou te dar um exemplo que ele muda. Primeiro exemplo notável. Isso não é água. Se você tomar essa substância aqui, você vai queimar o seu tubo digestivo. Isso aqui é água oxigenada. Certo? Nessa estrutura, eu não vou fazer as ligações covalentes, elas ficam assim.
para a gente não perder tempo, a gente poder fazer mais substâncias. A estrutura fica assim. O oxigênio é mais eletronegativo, mas note que uma das ligações que os oxigênios fazem é feita entre eles. E assim, entre eles não há diferença de eletronegatividade. Então, o que acontece? Ele só vai conseguir atrair o elétron do hidrogênio, que perde para o oxigênio em termos de eletronegatividade. Professor, e como é que eu vejo essa eletronegatividade com mais facilidade? Vamos lá. Ver se eu acho uma boa tabelinha aqui. Acho que essa aqui dá. Tomara que ela esteja visível. Não, não é essa. Espera aí. Tem que ser mais específico lá na pesquisa. O teclado está sem o T. Agora eu acho que eu vou conseguir. Que porcaria. Não. Ah, agora, engraçado. Comédia isso. Vamos lá. Tivesse visível, né, professor? É, concordo. Pegar uma tabela com resolução boa. Aqui, essa aqui está com eletronegatividade. Vou aumentar a resolução para vocês verem. Então aqui, vocês estão vendo aqui, ó, a eletronegatividade. Aqui 1,83. Lembrando que o norte-americano usa o ponto no lugar da vírgula. Tá? Então, se você for consultar lá a eletronegatividade do oxigênio, você vai ver lá 3,44, 3,44, enquanto a do hidrogênio é alta também, mas não chega tanto. 2,20. Tá vendo? Então é uma tabela, nesses moldes aqui, ela te apresenta a eletronegatividade. Note que as eletronegatividades, obviamente, dos metais são bem menores aqui, ó. A do cálcio é 1, enquanto a do cloro, por exemplo, do outro lado, do lado antagônico da tabela, 3,16. E aqui a comprovação do flúor, 3,98, maior eletronegatividade da tabela periódica. Segundo maior é a do oxigênio, terceira maior é a do cloro, e depois vem a do nitrogênio. Então, o elemento mais eletronegativo da tabela, flúor, depois o oxigênio, depois o cloro, depois o nitrogênio. Certo? E o hidrogênio,
Aqui, pessoal, todos os números de oxidação que o ferro consegue assumir. Olha que estados de oxidação interessantíssimos para o ferro, né? Note que ele consegue formar até estado aniônico. Menos comum, mas... E a informação é errada aqui. O estado mais comum de oxidação do ferro é +2. Não é o mais comum, não. Isso está errado. -1, não é não. É negativo. Mas vamos lá. Ela tem dados importantes aqui, essa tabela aqui. A gente consegue ter informações interessantes. Eu não sei qual é a fonte dessa tabela. Depois eu pego uma tabela da IUPAC com essas informações dos estados de oxidação para vocês terem essa informação mais fidedigna, mais confiável. Tá? Tem muitas tabelas que passam informações erradas. Bom, vamos às perguntas. Não, professor, peraí, vamos ver o NOx do oxigênio. Beleza, estava esquecendo disso aqui. Então, aqui, o oxigênio vai ter eletronegatividade superior à do hidrogênio. Então, aqui, considerando o mesmo ponto de vista da molécula de cima, o hidrogênio vai apresentar carga +1 e o oxigênio vai apresentar carga -1. Note que não é a carga tradicional dele. E aí você vai ver que existem óxidos específicos em que o oxigênio apresenta NOx-1. E isso é importante para você identificar esses óxidos, que são exatamente os peróxidos. Em todos os peróxidos, devido à presença da ponte peroxídica, o que vem a ser a ponte peroxídica, professor? Exatamente a ligação química entre os dois oxigênios. O oxigênio apresenta NOx-1. E por esse motivo, existem dentro dos óxidos os ditos peróxidos. Então, como é que você identifica um peróxido? Você identifica o peróxido pelo NOx do oxigênio. É assim que você identifica. Então, estão vendo como é que a importância dos óxidos é importante? É grande? A importância do número de oxidação é grande dentro dos óxidos? Outra coisa importante que eu tenho que frisar para vocês. Se você tem óxidos metálicos cujos NOx sejam +1, +2 e +3, esses óxidos terão caráter básico, e por isso esses óxidos são óxidos básicos. Então vejamos alguns exemplos. Na2O, CaO, ZNO, MnO. Aqui um metal de transição. FeO. Então, todos esses óxidos aqui serão básicos. Sendo básico, você vai ter certeza que você tem que pegar o FeO numa reação com água e gerar a base correspondente. E vejam como é que o NOx vai ser importante, porque você sabe que o ferro aqui vai ser +2. O oxigênio é -2, tradicional -2, e o ferro vai ser quanto?
mais 2. Você não tem um peróxido aqui, você não tem 2 oxigênios aqui. Não é suficiente para ter um peróxido. A gente vai identificar outros peróxidos lá para você ver como é que é fácil você identificar os peróxidos. Então, vamos lá. O ferro é mais 2. A hidroxila sempre tem carga menos 1. Quantas hidroxilas eu vou precisar para neutralizar a carga do ferro? 2. Então, você cerca por parênteses aqui, coloca o 2 aqui lá de fora e as cargas foram neutralizadas. Como é que fica a fórmula? FeOH2. E aqui você tem que se preocupar apenas com o balanceamento da equação. Bom, ferro, você tem 1 aqui, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Oxigênio, você tem 1 aqui, 2. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Hidrogênio também você tem 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Então, a equação está balanceada. Vejamos o caso do zinco. ZnO mais H2O. É um óxido básico. Por quê, professor? Por causa do NOx dele. Qual a carga do zinco? Vai ser mais 2. Por quê, professor? Porque o oxigênio é menos 2. Mas você já sabe agora que o zinco tem NOx fixo mais 2 quando forma óxido. Então, ó. E ele é um elemento de transição, não é um elemento da 1A nem 2A. Não é do grupo 1 nem do grupo 2. Então, ó. Se ele é mais 2, quantas hidroxilas ele vai precisar? Ele vai precisar de 2. Então você já sabe que a base tem essa fórmula aqui. E veja que está balanceado novamente. Ó. Um zinco aqui. As cargas está tudo ok. Aqui também vai gerar carga menos 2, então está neutralizado. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Quais são os coeficientes que balanceiam essa equação? 1, 1 e 1. Por outro lado, vejam como as coisas são engraçadas. Se eu pego os óxidos ácidos, e aí como que a tabela ela foi organizada de forma a facilitar o estudo, né? Os óxidos ácidos, eles são óxidos de ametais, desde que esses óxidos ametálicos não sejam neutros, certo? Daqui a pouco a gente vai lembrar dos óxidos neutros lá. Então, vamos pegar o exemplo que a gente colocou ali, Cl2O. Esse é um óxido ácido, certo? Então, você vai reagir com água, você já sabe que vai dar um ácido. Então, aqui você já soma. Começa com hidrogênio, que vai dar um ácido, H2, Cl2, O2. Professor, mas dá simplificação. Perfeito. Então, você pode fazer isso daqui. 2HClO. Certo? Nóxido do cloro aqui, mais 1. Nóxido do oxigênio aqui, menos 2. Os óxidos ácidos são óxidos de ametais desde que não sejam óxidos neutros. Mas também óxidos metálicos, alguns, podem ser óxidos ácidos. Então vejamos o exemplo. Olha o manganês como é que engana. Quando ele apresenta NOx mais 5, ele não vai mais ter caráter básico. Ele vai passar a ter caráter ácido. Então, aqui, ao invés de dar uma base, vai dar um ácido. H2MN2O6. Dá simplificação? Dá. Então, você repete a setinha aqui. Depois, aqui, você pode até abstrair isso daqui e reduzir a equação numa só. Colocar esse cara aqui, esses dois caras aqui como reagente, e aqui no final, esse produto aqui. Sua reação está balanceada. Tá?
Da mesma forma que eu vou fazer aqui. Vou simplificar todos por 2 e vai ficar 2HMnO3. Aí eu posso eliminar esse cara aqui. Porque essa substância aqui não existe. Essa aqui existe. Certo? Então agora nós estamos prontos para definir os óxidos ácidos ou anidridos. São óxidos Da metais aí você coloca assim, exceto os neutros, ponto e vírgula, e de metais de inox, número de oxidação, mais 5, mais 6 e mais 7. Professor, dá outro exemplo de óxido metálico aí que dá ácido. Beleza, CR. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o NOx mais 6 aqui para o cromo. Vou precisar de 3 oxigênios, porque o oxigênio é menos 2. Aí você pega esse cara aqui e hidrata com água. E esquece essa carga aqui. Que aqui já está neutralizado. Vai dar ácido. H2CrO4. Esse não dá simplificação. Mas deu um ácido, apesar de ter um metal aqui. Por quê? Porque o NOx do metal é elevado. Professor, volta na tela anterior, por favor. Volto. Vamos lá. Deixa eu corrigir aqui que esse D ficou muito afastado. Vocês estão vendo, pessoal, como que o estudo de óxidos ele é complexo e, assim, precisa ter uma fundamentação. Nem todo professor trabalha com essa vertente de inox, mas, assim, nos meus 27 anos de trabalho com química, eu vi que é muito mais fácil para os alunos quando a gente fundamenta a origem das funções químicas a partir dos óxidos e fundamenta direitinho pelo NOx, porque dá uma lógica para o aluno de entendimento e não fica na decoreba. Porque a pior coisa é você decorar, né? Aí você, por exemplo, da área de agropecuária, você vai entender como que às vezes você pega um solo e você identifica óxidos de metais de inox elevado e você fala, esse solo está ácido ou acidificado. Está precisando de uma aplicação de calcário. Por quê? Porque você já identificou ali, o geólogo já consegue identificar, por exemplo, o caráter ácido pela presença de alguns óxidos ácidos no solo. Depois da análise química, obviamente, né? Pessoal, tem alguma pergunta até aqui? Vamos lá para o chat. E aí, meu povo? Tá difícil? Tá fácil? Ficou mais claro para distinguir óxidos ácidos de óxidos básicos? Ninguém fala nada, ficou fácil então, né? Ficou moleza. Tá, ficou médio, mas assim, se vocês chegarem em casa e estudarem, isso vai ficar maciota. Não deixe acumular. Se deixar acumular, o jacaré te abraça. E o jacaré não sou eu, o jacaré é a química que você vai ter que fazer concurso aí. Eu estou pensando em Enem. Certo? Pensando lá na frente da sua vaga na faculdade.
Então, para não ficar complicado, tem que estudar isso aí, hoje. Não deixa para atrasar, para depois, não. Tá certo? Pega aquele material lá que eu passei para vocês e cai matando. Tem vários exemplos lá para classificar. Bom, ninguém mandou nenhuma pergunta. Vamos fazer mais uma lembrança aqui. Quais são os óxidos ametálicos que você não precisa se preocupar com caráter básico nem ácido? Que são os ditos óxidos neutros. Vou começar pelo mais simples de todos. CO, monóxido de carbono. NO, monóxido de nitrogênio. N2O, monóxido de nitrogênio. SO, monóxido de enxofre. Decorou? Esses, infelizmente, você vai ter que decorar. E por que eles são neutros? Porque quando você pega um carinha desse aqui e coloca na presença de água, nada acontece. Quando você pega um Agora eu carinha entendi. e coloca na presença de água, nas condições normais de temperatura e pressão, nada acontece. Alto lá, alguém faz uma pergunta. Professor, se alguém se tranca num quarto ou no cômodo fechado com algum desses óxidos, pode morrer? Pode. Então, eles não são tão neutros assim. Você tem razão. Esse cara já foi agente de morte de várias pessoas, infelizmente. Pessoas que têm aquecedor de água dentro do banheiro, em determinados estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, eles usam aquecedor a gás. E aí o aquecedor a gás é erroneamente colocado dentro do banheiro, ou às vezes coloca-se numa área de pouca ventilação. O que acontece? A pessoa fecha a porta do banheiro, fecha a báscula, e aí não tem circulação de ar. O que acontece? Se o gás estiver baixo no aquecedor, a queima não vai ser eficiente, vai gerar monóxido. E aí esse cara não tem odor, não tem cheiro. A pessoa não sente, desmaia. Quando ela desmaia, ela tem que ser socorrida daí a alguns segundos. Incêndio também, esse cara aqui é o cara que faz a pessoa desmaiar. Então, incêndio, como é que... isso é importante falar para vocês, tem muitos de vocês que moram em prédio. Incêndio, você tem que tentar descer a escada, tá? Se você tem cabelo grande, a ideia é você pegar uma toalha, ir ao banheiro rapidamente, molhar essa toalha e enrolar o seu cabelo nessa toalha molhada. E melhor você tentar se queimar passando pela escada de segurança, se tiver focos de incêndio nela, do que você esperar o bombeiro chegar no seu andar. Tá certo? Principalmente se os andares forem bem altos. Tá? E pega uma toalha molhada e pega para você também, de vez em quando, colocar no rosto, para você, quando você passar por situações de fumaça, que você respira pela toalha, porque ali você tem água, e aí, na evaporação da água, vai liberar o oxigênio dissolvido nela, que tem uma quantidade razoável para manter você vivo ali. Então, é uma questão de sobrevivência interessante que você tem que saber. Ok? Outra coisa, nem todos os gases você toma leite e melhora. Então, essa ideia de tomar leite para intoxicação gasosa não é interessante. Não generaliza. Tá? Então, às vezes a intoxicação aumenta com leite. Então, não faça isso. Beleza? Evite ingestão de líquidos se você teve intoxicação por gás. Vá para o ar mais aberto possível para você oxigenar seus pulmões. Essa é a medida mais coerente a ser tomada. Beleza? Alguma pergunta? Bom, vamos lá. Óxidos. Eu falei dos peróxidos. É bom dar alguns outros exemplos de peróxidos aqui. Só para encerrar nossa aula. Peróxidos.
É difícil identificar, professor? Não, não é. Você só vai ter peróxidos da família 1A, atual grupo 1, da família 2A, atual grupo 2, e peróxido de hidrogênio, que é o mais importante de todos. Então, de hidrogênio a gente já viu que é o H2O2, é água oxigenada. Então, isso aqui você não vai esquecer nunca mais. Esse óxido que as meninas gostam de usar, e alguns meninos também para clarear os cabelos, assim, e torna o cabelo quebradiço, oxida a proteína do cabelo e prejudica a qualidade do cabelo também, né? É bom você saber. Então tá, além deles aí, como é que vai apresentar um peróxido, professor? Veja, olha a fórmula como é que fica. Ah, não vai simplificar não, professor? Não, porque preciso ter a ponte peroxídica. É um composto iônico, mas vai ser iônico por conta dos átomos de sódio que vão doar seus elétrons para os dois oxigênios. Ah, existe isso, professor? Existem compostos de cadeia mista, né? Então, é possível acontecer isso. Então, note que o oxigênio aqui vai ter NOx-1. Então, não vai ter para onde. Toda vez que você tiver um peróxido, o NOx do oxigênio vai ser quanto? -1. Note que o sódio não deixa de ser +1. Então, a forma de você identificar é do ligante do oxigênio. O ligante sempre tem NOx fixo, inclusive o hidrogênio, que é +1 aqui também. Tá? Faça esse exemplo em casa do CaO2, para você ver a mesma coisa. Mesma ligação iônica, o cálcio doa 2 elétrons a cada um dos oxigênios. Um elétron para um elétron para outro. Façam em casa, e o NOx do cálcio é NOx fixo +2. Ô, professor, Oi, então os peróxidos sempre vão ter 2 oxigênios? sempre. Tem que ter a Ah, ponte tá. peroxídica. Certo? Tem que ter a ponte peroxídica. Que é essa ligação entre os dois oxigênios aí. Beleza? É bom citar também que, já que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, é interessante você ter noção que, quando ele estiver ligado ao oxigênio, ele também vai se impor. Então, por exemplo, o flúor, fazendo ligações covalentes com o oxigênio, ele vai se impor, né? E aí, veja, quem é mais eletronegativo? É o flúor. Então, o flúor que vai ser -1. Vai puxar esse elétron do oxigênio para ele. O oxigênio vai ser quanto aqui? Outra exceção. Isso aqui não é um óxido, isso aqui é um fluoreto. E olha a ponte peroxídica aqui, mas não vai ser um peróxido, não. Vai ser outro fluoreto. Então, ó, duas situações de exceção em que quem define o NOx aqui é o elemento mais eletronegativo, que é o flúor, que vai ser sempre -1, né? E o oxigênio vai variar aqui, ó. +1, perdão. +1. Viram os exemplos? São 2 exemplos de fluoretos aqui. Não são óxidos. É bom que se diga isso, tá? E o flúor é mais eletronegativo do que todos os elementos da tabela, portanto, com quem ele se ligar, ele sempre vai ser -1. É importante estar frisando isso para você.
Beleza? Perguntas? Tudo bem? Coloca o seu nome aí e dá um espaço, barra de espaço. Coloca Professor, presente, só para eu saber quem participou do momento síncrono. na Tudo nossa, aí, Helena. tudo bem. Na nossa próxima aula você vai falar sobre a classificação dos óxidos, quer dizer, das bases e dos ácidos. Isso. É porque eu tinha dúvida nisso, mas aí como o horário já acabou, pode deixar para a próxima aula. Helena, o tema óxidos é bem robusto. Lembra que eu falei com vocês? Precisa estar fundamentando bem vocês para a gente dar o passo seguinte, entendeu? Então, poderia estar passando a ideia, o professor está segurando a gente. Não, não, na verdade, tem muita informação para passar e, na verdade, é uma informação que precisa ter bastante fundamentação. Então, hoje vocês viram cálculo de Knox, vocês viram como o cálculo de Knox influencia na classificação de óxidos, influencia no caráter do óxido, do que ele vai formar, se vai formar uma base com água, se vai formar um ácido com água. Influencia também no tipo de óxido e se vai ser um óxido, né? Porque quando o oxigênio se liga ao flúor, ele não forma óxido, vai ser fluoreto. E no caso do oxigênio ter a ponte peroxídica, ter o NOx-1, ele forma peróxidos. Então é importante pra caramba vocês terem noção disso daí. Beleza? Valeu, pessoal, pela participação. Um grande abraço. Até a próxima, tá? Sim, sim. Tá sobrando pouco tempo. Aí eu tô pegando os links já e mandando para o grupo de vocês, para agilizar. Então, se vocês puderem se inscrever no link do YouTube, é interessante também, porque toda vez que eu lançar uma aula nova, vocês vão ser avisados também. Mas eu vou postar sim no Ava. Valeu. Até mais, galera. Posso parar de gravar? Fechou.